E o que é esse tal computador? Veja que nós falamos do histórico do computador, apresentamos a evolução, as contribuições, né, as gerações de computadores e agora queremos, nessa segunda aula aqui do nosso curso de Introdução à Computação, entrarmos em mais detalhes, colocarmos uma lupa, né, sobre esse tal computador para a gente ver mais detalhes a respeito dessa máquina. Então vamos dar uma olhada aqui. O que é o computador? O que é que ele faz? Né? Nós podemos definir, nosso autor define aqui, como sendo um equipamento eletrônico, né? Ele é composto de circuitos eletrônicos, é programável, né? Recebe dados de entrada, realiza operação, processa, transforma com operações esses dados de entrada e apresenta esses resultados ou armazena, né? São armazenados para trabalhos futuros. Né? Então essa seria uma definição do que é um computador. Esse computador ele é capaz de realizar algumas operações básicas e é importante que você tenha isso bem fixado em sua mente para você entender e poder avançar no nosso curso. Quais são? Entrada de dados, então você vai, por exemplo, adicionar dois números inteiros, então eu tenho que dar ao computador os dois números que eu quero processar, 7 e 5, então eu vou fazer uma operação de entrada de dados. Depois que ele tem os dados que deseja processar, que deve processar, ele vai fazer a conta, vai fazer uma adição, vai fazer um processamento, né? Então, o segundo tipo de operação. Depois, eu preciso saber do resultado. Suponhamos que eu não saiba quanto é a soma de 7 e 5. Então, ele teria que me dizer, então, ó, é 12, né? Então, eu teria uma saída. E eu posso armazenar esses dados que foram processados e o resultado para informação futura, digamos que eu quisesse montar uma tabuada. Então, basicamente, são 4 informações possíveis, 4 operações, aliás, possíveis que o computador realiza. Tá? Então, isso é importante você ter na sua mente. Classificação dos computadores. Então, nós falamos de geração, na questão da evolução histórica, né? E aí, hoje, na nossa quarta, quinta, depende do autor, geração, alguns falam em sexta também e tal, nós temos alguns tipos. O mainframe, né? Nós vamos detalhar daqui a pouco, o supercomputador, a workstation e o computador pessoal. Né? E ainda tem hoje os celulares, que não deixam de ser computadores, as máquinas aí da mobilidade, né? Os tablets e outros equipamentos, e o computador pessoal. Então, eles são avanços que nós convivemos hoje e que estão disponíveis, e nós temos evolução que faz com que essa classificação não seja muito rígida. Né? Então, isso aqui pode mudar de um dia para o outro. Então, o que é um mainframe? Mainframe, né? Frame, quadro, main, principal, quadro principal, computador principal. É o principal computador de uma organização. Então, é um grande computador, né? Que tem grande capacidade de processamento e grande capacidade de armazenamento. Então, isso aqui vai estar disponível aonde? Em grandes empresas, empresas do governo. Né? Então, não é, hoje, inclusive, é um tipo de equipamento que está em desuso, né? Porque ele é muito caro de manter. Então, só, por exemplo, empresas da Receita Federal, Petrobras e outras grandes empresas do governo e empresas privadas de altíssimo porte vão poder manter um equipamento dessa natureza aqui. Então, está aqui um exemplo, né, um mainframe da IBM, né, grandes empresas que atendem a essa categoria aí. Supercomputador é uma máquina menor, mais barata, mas que tem uma alta capacidade de processamento, né? Então, essas máquinas aqui são utilizadas normalmente em aplicações científicas e militares, tá certo? Então, aqui, esses supercomputadores andaram substituindo os mainframes. Então, está aqui um exemplo da NASA, um supercomputador da NASA, tem algumas dezenas de computadores desse aí para poder processar os dados da NASA. Aqui no Brasil, a Petrobras, por exemplo, tem esse aqui, um Grifo 4, que é produzido pela Itautec, 250 trilhões de operações por segundo, tá certo? Então, uma máquina bastante potente. Nós temos outros, por exemplo, no INPE, na USP, tá certo? Então, inclusive, algumas máquinas dessas você tem que pedir para comprar, tem que pedir autorização ao governo americano para poder comprar supercomputadores, porque eles podem ser usados na produção de armamento, por exemplo, né, da bomba atômica. Workstation, que são computadores com uma capacidade de processamento maior do que os PCs comuns que nós estamos acostumados e são utilizados por profissionais altamente especializados, como engenheiros, cientistas, projetistas, o pessoal da área de CAD, né? Computer Aided Design, o pessoal da área de CAM, que é fabricação automatizada. Então, são computadores mais específicos que têm um desempenho superior aos computadores convencionais e que atendem necessidades de setores específicos da empresa. Então, está aqui um exemplo
Na época essa aqui custava R$11.000, uma Workstation da Dell, tá? E aqui o computador pessoal, que é esse que você tem na sua casa, né? É o seu notebook ou o seu computador de mesa, né? Que é o chamado desktop, ou laptop, ou notebook, tá certo? Um tablet, um PC, então são computadores mais baratos, você encontra aí computadores mais simples, né? Com uma menor capacidade de processamento, na faixa de R$1.000 e poucos. Se você for comprar usado, pode comprar até por R$500, então são computadores mais em conta para uso comum, para usar a internet, para usar um editor de texto, uma planilha, né, para acessar a internet e por aí vai. Então estão aqui exemplos desses PCs, esse aqui é um Apple dos anos 70, tá certo? Computador pessoal lançado pela Apple aí. Esse aqui é um IBM PC dos anos 80, esse aqui é um Macintosh dos anos 80 também, e esse aqui é um PC como você conhece hoje, então essa é a evolução, tá certo? Então essa foi a segunda aula para complementar os assuntos, os temas da primeira. Procure ver os exercícios na plataforma, curte, compartilha aí e faça os exercícios, ok? Até a próxima.